voz, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Sem duvidar, chegue no altar, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Doze horas e 1 minuto. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Sem duvidar, chegue no altar, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos,
de 5 segundos, um programa que poderá mudar a sua vida. Restauração. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha adentrar nos vossos lares, no nome de Jesus, nos vossos corações. Estamos chegando com o programa Restauração da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. A nossa sede internacional situa-se na Avenida Farrapos 312, acesso pela Voluntários da Pátria 927. Quero fazer. Na presidência, pastor Humberto Schmidt Vieira. Os trabalhos técnicos hoje, olha quem está ali, irmão Eliezer. Paz, irmão Eliezer, como é que está? Paz, senhor pastor, tudo bem? Está por aí ainda? Sim, senhor. Eliezer, glória a Deus. Muito bem, irmão Eliezer, olha quem está conosco aqui. À minha esquerda, o irmão Tiago. Paz, irmão Tiago. Paz do Senhor, pastor Paulo Roberto. Paz do Senhor a todos os ouvintes. É uma alegria estar participando da programação com os irmãos nesse dia. É isso aí. Hoje estamos aqui com um programa missionário. Irmão Tiago, ele é missionário. A sua esposa é Midian? Midian. Midian. Paz, irmã Midian, tudo bem? Paz, senhor pastor a todos os ouvintes. Muito bem. E aquele moço ali? Vem cá, Moisés. Vem cá, Moisés. Vem, faz a volta aqui. Pastor Moisés. Oh, quantos anos? 12. Bem-vindo, Moisés. Vamos ver se a gente consegue conversar contigo ainda, pode ser? Tá preparado? Sim. Aleluia! E aí, irmão Tiago, esse é o teu filho? Sim. Teu herdeiro? Filho mais velho. Ah, são mais de um? Tem... Moisés tem 12 anos, daí tem a Manuele, que tem 5 anos, e tem o Mateus, que fez 2 anos agora, 17 de novembro, e esse é missioneiro já, nasceu em Missões na Argentina. 3 filhos. Eu me lembro quando o irmão Tiago nos convidou para pregar ali em Canoas, nós fomos numa pizzaria, lembra? Depois do trabalho, a senhora estava junto, irmã? Sim. Tinha mais gente ali. Eu me lembro que o que tinha de batata frita, misa. Eu levei o que sobrou, porque sobrou um monte. Dei lá pro meu cachorro, nele não conseguiu comer de tanto que tinha. Eu me lembro desse detalhe aí. Foi, acho que no Oeste. Canoas Oeste. Canoas Oeste. Eu me lembro que nós tivemos ali mais de um trabalho. Um dos trabalhos foi num colégio. Sim, ali a igreja fazia muitas cruzadas evangelísticas em escolas. Escola, foi numa escola, isso eu me lembro. Mas teve outras também ali, até tenda, né? Trabalho com tenda, a área, não sei se tem, mas tinha uma tenda evangelística ali. Eu me lembro que uma vez me convidaram para pregar na tenda e eu não consegui pregar na tenda, porque veio um vento e... Lembra dessa aí? Derrubou a tenda e os irmãos... o irmãozinho estava numa luta, coitadinho do irmão lá, que era o coordenador, porque ele queria o trabalho na tenda. Mas não saiu o trabalho na tenda. Era muito vento, né? Foram muitos trabalhos ali, o tempo do pastor Adriano e Sudônio. Muitas oportunidades nós tivemos ali. Foi bênção, né? Graças a Deus. Sim, glória a Deus. Muito bem. E aí, irmão Tiago, sabe quem é que é meu vizinho? Ronaldo Chagas. Sim, o advogado. Ele era vizinho de vocês, né? Sim, muito amigo do meu pai. Sim. Amigo de muitos anos. Eu me lembro que uma vez era jovem amigo do Ronaldo e ele me levou na casa de vocês ali, acho que era Cruzeiro ali, né? Na Vila Tronco 2, na Grande Cruzeiro. Eu não me lembro, tem 2 irmãs? Eu tenho 2 irmãs mais velhas. Isso. Depois eu tenho mais 2 irmãs e mais 2 irmãos. Nós somos em 7 filhos. 7. Eu me lembro que nós fomos ali e daí o teu pai, daí o Ronaldo conversou. O Ronaldo gostava muito dele, né? E o teu pai era bem calmo, daí... E aí... Mas eu acho que tu não me lembro, acho que não era nascido ali. Será que já era? Eu creio que sim, mas era... Muito pequeno. Era pequeno, né? E aí, surpreendentemente,
Eu fui até Canoas pregar, daí estava o irmão Tiago, um obreiro ali, jovem, né? Aí ele falou, não, eu sou filho do fulano e tal, daí até que se achou. Eu digo, mas olha só como esse mundo é pequeno, hein? Como esse mundo é pequeno. Tu casou em que ano? Eu casamos em... Agora eu vou pegar ele em data aqui, irmã. Deixa que agora eu vou aproveitar aqui, vamos ver se ele grava as coisas. Ele deve estar contando, eu tô dando uma colher de chá pra ele aqui. Não, sou bom. Ele é bom de data. É bom de data, então tá. 28 de outubro de 2006. 28? De outubro. Puxa, De que data. 2006. Esse ano fizemos 15 anos de matrimônio. É, se fosse um dia antes, era o dia do meu aniversário. 27 de outubro. E o menino lá nasceu em que data? É o Moisés, o nome dele? Moisés. E aí, Moisés? Nasceu quando, Moisés? Em 2 de maio Maio? 2009. Maio. 2009, ele é bom de data também, hein? Pô, também, se não souber do aniversário aí. Se adaptou bem, ele se adaptou bem lá com o espanhol? Sim, com o espanhol sim, até nós tivemos, ele, né, e nós tivemos uma grande experiência, né? Porque na escola ali na Argentina eles ensinam o espanhol, que é a língua deles, né, nativa. Sim, claro. Ensino inglês e português também, né? Inglês, meu irmão. E até no final do ano eu fui... O português é o chão dele, né? É o chão dele. Aí ele arrebenta. E eu fui na entrega do boletim dele do final do ano, né? E o professor disse que ele foi o destaque da turma, porque o professor pensou que ele ia ter muita dificuldade, né? E ele foi muito bem, ele foi melhor em inglês do que em português nas matérias. Pô, meu irmão, a tua língua, mano, desprezou. Destruiu com o brasileiro. E nós entendemos isso como uma confirmação de Claro, Deus, né? claro. E no espanhol também ele foi muito bem, foi o destaque da turma, né? E nós entendemos isso como uma confirmação de Deus, que o português ele já dominava, né? Então, por aí levou meio de barbada, assim, né? Ah, e ele foi olha aí, melhor no espanhol e no inglês, né? Mas a adaptação dele, quando nós chegamos lá, claro, era uma experiência nova para todos nós, e para ele como uma criança também, né? Ele queria voltar para casa. Ele dizia que ia pegar um ônibus e... Bora, aqui eu não fico, ia ó. voltar para casa. Chamada de você. Sim, porque ele não tinha... Não tinha amigos, né? Não se adaptou, não. Não dominava o idioma É no primeiro difícil. dia, né? E depois ele foi se adaptando. Qual é a cidade que vocês foram? A primeira cidade fomos em Vila Bonita, depois de 25 de maio ali. Ah, tá, 25 de maio, tinha uma Vila Bonita, eu não conheço. Fica a 40, 50 quilômetros de 25 de maio e fica a uns 15 quilômetros de Oberá, que é uma cidade grande ali. Pô, Uberá, onde nasceu a minha esposa. É. É grande, Uberá? Eu pensava que era uma coisinha pequena. Não, é a segunda cidade maior da província de Missões. Primeira Olha capital só, Poçada. rapaz. Hoje deve ter em torno de uns 120 mil habitantes. Ah, então Uberá é perto de Poçadas. Não, dá 1h30 mais ou menos. É mais perto de 25 de maio e mais perto de Vila Bonita ali. Então é mais ou menos da região de Santo Tomé. Não. Santo Tomé é outra província. Tá, só um Corrientes. pouquinho. De Santo Tomé tu vai até Poçadas. Sim, vai, mas é outra longe, é longe. É outra província, por exemplo, aqui em Santo Tomé entra por São Borja. Isso. Aí vai ter que andar, eu creio que umas 3 horas vai ter que andar. Ah, não, mas é que ele fala assim, 3 horas, 1 hora, como se fosse. Daí Oberá, Poçadas, é na Não é mesma do lado, mas... província, assim, dá 1h30, né? Então a irmã Nélida, né? É. É conterrânea do Mateus. O Mateus nasceu em Uberá também. Mateus? O Mateus é o bebezinho nosso. Olha nasceu só. em Uberá, são conterrâneos. São conterrâneos. São conterrâneos. Ah, tá certo. Muito bem, vamos lá então. Meu irmão, ali no Cristal, tu era novinho ali, né? Cristal, Cruzeiro ali. E como é que foi a vida? Como é que tu foi para Jesus? Como é que foi a vida sua, Thiago? A minha família, nós vivíamos ali na Vila Tronco 2, perto da Rua Malvina. Sim, Nossa perto do casa. Pastor Venâncio. Sim, perto do Pastor Venâncio, Na sim. Tronco ali. A minha irmã até trabalhou um tempo na marmoraria ali dele. Isso aqui veio de lá, ó. Esse mármore aqui, ó. Amém. Ele que nos deu no tempo lá da Bento Gonçalves. Glória a Deus. Ele que nos deu isso aqui. E a minha mãe e meu pai congregavam na congregação Tronco ali Me lembro. da Assembleia de Deus, né? Claro. E nós... O Daniel.
Sim, o pastor Daniel da Rosa foi nosso pastor, o presbítero Adão Santos. Dom Santos. Sim, depois o pastor Jacob também. Bem depois foi o segundo do Daniel e depois ficou o primeiro. O presbítero Cercelino foi nosso pastor ali também. Também foi? Foi um tempo, que eu me lembro, né? Foi meu pastor também, lá na Teresópolis, mas bem antigamente. Sim, o pastor Sodré. Também foi meu pastor. Sim, foi. Foi nosso pastor e nós criamos ali. A minha mãe é professora da escola bíblica. Pô, o pastor Sodré já faleceu, o pastor Setembrino também. Misericórdia. Nessa época eu tinha 10, 12 anos, né? 12 anos. É. E depois nós tivemos uma experiência. A minha mãe sempre foi crente, né? Quando eu nasci, ela já era evangélica, né? Uhum. Então, e meu pai também teve um tempo desviado, né? Eu me lembro, ele tem. Então, nós tivemos uma experiência com mais ou menos 12 anos. Ali no terreno que nós morávamos tinha um problema jurídico, né? Então, nós fomos despejados da nossa casa e nós fomos morar no porão, no subsolo da congregação Tronco. Nós moramos 1 ano. Me lembro. Me diz uma coisa. Não, me lembro do subsolo. Me diz uma coisa. Vocês foram despejados de uma vila? Despejados, né? Vamos, que loucura, cara. É que o terreno tinha um proprietário e foi vendido. E acho que uma terceira pessoa tomou posse e vendeu, né? O cara levou muitos anos para sair, 15 anos, 20 anos. Aí é o fim do mundo, hein? Pô, cara, você despejado. E aí depois foi dado que a prefeitura deu um terreno para nós agora não me lembro o nome daquela vila, mas era na Vila Tronco, mais para baixo, onde tinha umas casas, foi feita umas casas assim, tudo padronizada. Ali daí melhorou a coisa. Deram um terreno para nós. Mas nós, na verdade, eles deram só o terreno. Aí o meu pai tirou a casa de lá onde nós tínhamos, desmanchou e fez ali onde eles deram o terreno para nós. Aí nós somos ser vizinhos do irmão Adão Santos, ali o presbítero Adão Santos da irmã Dilma. Mas foi despejado, mas a casa foi junto. Sim, podia tirar o que... Mas que coisa. A casa era de madeira, né? Conseguimos desmanchar e... Aí foram para lá. Depois eu volto a falar com o senhor. E aí, irmã? Depois dessa história aqui, né? Com vitórias e lutas. Vamos chegar lá, irmã. E a irmã era da onde? Como é que conheceu a palavra de Deus? Seus pais eram da onde? Meus pais sempre foram cristãos, né? Sempre olha a foram mesma coisa. Quer dizer, ele teve o pai lá altos e baixos, mas ficou na igreja, né? Tá, e aí? Da onde que ele era? Qual é o bairro? Da Harmonia, Canoas. Canoas. Sim. Ali, Harmonia. Criação Harmonia. Me criei ali, né? E nasci no lar evangélico, glória a Deus. E eu acho que a Harmonia é esquerda quem vai, né? É a esquerda. A esquerda, tá. Né? Eu acho que foi uma das últimas igrejas que eu preguei, logo que iniciou, antes de iniciar o Ministério da Restauração, um pouquinho antes. Foi lá na Harmonia, na Assembleia de Deus. Mas e aí, irmã? Sim, nós convidávamos o senhor para pregar. Quem convidou o senhor? Também aqui para os Heróis da Fé. A gente gostava muito de ouvir, né? Os pregadores. Queríamos convidar o pastor Humberto, mas nunca conseguíamos. A agenda muito cheia. É difícil. E aí, sim, daí... Até hoje. Sim. E aí nós convidávamos, né, o senhor... Eu fui ali, eu me lembro. Bah, foi uma benção. Foi, acho que a última igreja, pelo menos naquela região de Canoas, tenho certeza. Foi a última. Bah, mas também, acho que foi a última mesmo, né? Sim. Que a gente pregou ali, não foi brincadeira. Mas vamos lá, irmão, deixamos pra lá. E aí, então, a irmã congregava por ali. Sim, sim. Batizei ali... Participei da juventude, tudo. Ali na Congregação Harmonia da Assembleia de Deus. Tá. E aí, quando começou o Ministério da Restauração, a senhora veio ou não foi assim logo? Não, na verdade, ficava bem contramão pra mim, sabe? Porque eu era solteira, era jovem. E aí era bem contramão pra eu ir pro Ministério da Restauração. Sim, já tem ali uma estrutura, né? Sim. Não é assim, vou sair, olha, Sim. Tem que ter uma revelação de Deus, né? Só que eu tive sempre no meu coração de fazer o curso de Heróis da Fé, né? Ah, ótimo. O curso da Escola de Missões. E aí eu comecei, Deus preparou tudo para eu começar a fazer o curso, né? E aí com o curso eu comecei a me aproximar mais do ministério. Daí eu começava a vir aqui na Vigário, né? Onde tinha um culto. O curso ajuda muito. Sim, daí eu comecei a vir. E era uma coisa assim que eu gostava por causa da doutrina e tudo, foi que eu me criei, né?
E já onde eu estava, já não estava, né, como eu sempre aprendi. Então, eu gostava muito, mas não via a possibilidade de vir para o ministério. Né, porque Sim, por vários. era contramão e tudo, né? Eu imagino. E nós, a recém estava começando. Era uma igreja aqui, outra lá. Sim. Precariedade, né? Hoje nós temos igrejas lindas. Eu estive agora em Cachoeirinha, numa congregação nossa, agora, no final de semana. Como é que é o nome da congregação lá? Canarinho, bonita congregação, né? E muitas congregações lindas. Domingo eu tive em Viamão, ou sábado em Viamão e domingo lá. E a nossa igreja em Viamão é simplesmente linda. Linda. Mas quando a gente iniciou, né? Era em garagem, lugares humildes. Sim, o começo é sempre difícil, né? O começo não é fácil. Mas e aí, irmã, como é que foi toda essa sua trajetória? E aí eu comecei a me envolver mais, né, com a doutrina. E eu lembro de um culto que eu participei, de Santa Ceia, na Vigário, que o pastor Humberto pregou a palavra, falou comigo, né? E eu me olhava e dizia, meu Deus, como eu estou longe daquilo que eu aprendi achando que a mensagem falou com a irmã. Falou comigo. Ok. E aí ele colocou todos de joelho, né? Pra orar, assim, né? E se humilhar. E eu orei e falei com Deus que eu queria voltar a ser aquilo que eu tinha aprendido e melhor, né? E aí naquele dia, assim, Deus falou bastante comigo, né? E aí foi quando Deus começou a trabalhar no meu coração. Mas mesmo assim eu não via, assim, como ir pro ministério, né? E aí Deus preparou tudo. E aí um dia, eu falando com Deus, escutando o programa da juventude, né, no domingo de tardezinha, assim, era 5 horas, 4, 5 horas. E aí eu falei com o Senhor que para eu passar para o Ministério da Restauração era muito difícil. Mas que se o Senhor me ajudasse, né, fizesse algo que eu sentisse que era da vontade do Senhor, sim, eu iria passar sim, né? E aí falei com Deus e disse, Senhor, fala, confirma, eu quero ter a convicção, né? E aí Deus falou comigo naquela noite, no culto à noite. No outro dia eu fui num ponto de pregação, num culto evangelístico, e Deus falou comigo para confirmar, né? Ainda usou essa frase que... E aí eu conversei com os meus pastores ali da Assembleia. Harmoniosamente, né? Sim, conversei com eles. Eles gostaram, E aí no outro dia já passei para o Ministério da Restauração. A senhora foi falar, olha... Sim. Aí deu tudo certo. Sim. E aí eles queriam muito que eu ficasse, né? Mas eu disse, não, Deus falou comigo, eu pedi para o Senhor falar comigo. Fazer o quê, né? E aí fui provada, mas eu sabia que Deus ali estava nisso, né? E aí comecei a Ministério da Restauração, mas foi bem difícil porque eu tinha que... Como eu era solteira, né, sozinha, eu tinha que caminhar até a parada, que era longinho de casa, pegar um ônibus e aí descer no final da linha e caminhar até 25 minutos para chegar na igreja, né? Então, olha, foi uma prova, hein? Sim. Eu sabia que eu ia enfrentar dificuldades, mas eu sabia que Deus estava comigo, né? E aí Deus... E nunca foi assaltada, nada? Não, graças a Deus. Ah, que bom, hein? Aí começamos a ir de bicicleta, né? De ônibus. E aí várias experiências que Deus me deu, assim, para provar mesmo, sabe? Que coisa. O inimigo tentando. E aí eu sabia que a convicção estava comigo, né? E aí até dependia de ônibus, eu estava sem receber. Então várias coisas aconteceram. E eu disse, Senhor, eu quero passar para o ministério, eu sei que vai ser difícil, eu vou depender de muitas coisas, mas eu não quero faltar culto, então eu não quero ficar em casa por algum motivo, né? E aí o Senhor sempre proveu, o cobrador do ônibus me ajudava nas passagens, Poxa, me cobrava uma passagem só para ir e voltar, não foi uma coisa tremenda. Olha só. Que Deus estava no negócio, né? Então... pegava o mesmo ônibus? Sim, eu ia e voltava no mesmo ônibus, né? Não, no mesmo... Mas horários diferentes? Sim. Mas não cobrava? Sim, ele me cobrava metade da passagem na ida. Que barbaridade. Ou cobrava inteira e depois na volta não cobrava. Tipo assim, Deus me ajudou assim, em vários pontos, né? Que bom, graças a Deus. Sim. Muito bem. E aí, daí a irmã ficou congregando em Canoas? Sim, em Canoas Oeste. Tá. Hoje Canoas Oeste, né? Como é que tu foi parar em Canoas, meu irmão? Aí vamos seguir com a história. Testemunho. Vamos seguir com o testemunho, né? Aí fomos morar nesse outro lugar, na Vila Tronco, né? Tá, Tronco, ok. Tá, a casa. Isso. Aí depois... O pai levou a casa de madeira. Levou a casa de madeira, irmão. Tu ajudou lá a pregar.
Ajudamos sim um pouco, ajudamos, era adolescente, tinha 13, 14 anos. E depois nós fomos morar aí nós fomos Agora, morar é uma guerra, hein? Tu imagina tu desmontar uma casa, era perto? Acho que dava mais ou menos uns 2 quilômetros de... Pra levando tudo, De for distância. levando a pezito ali. Não, foi Transportaram. levado, naquele tempo usava muita carroça, né? Foi levado na carroça. Né? Misericórdia, rapaz, mas foi uma guerra, hein? Foi uma guerra, assim, uma batalha espiritual. Vai pra montar depois, não é fácil. Bom, mas e aí? Sim. Aí, os meus avós paternos moravam em Canoas, né? Na Matias Velho, Ah, na sim. Avenida Florianópolis, e a minha avó era muito enferma, né? E aí, meu pai, minha mãe, nós se mudamos pra lá pra ajudar eles, pra morar junto com eles e... Saíram da casa? E ajudar. Aí meu pai vendeu a casa ali, né? Vendeu a casa, negociou e nós fomos para Canoas viver com meus avós ali. As minhas 2 irmãs mais velhas eram casadas, então foi minha mãe, meu pai e 5 filhos, né? E ali nós fomos no ano de 95, fomos para lá. E aí eu no ano de 2001, eu me converti daí. Me converti na Assembleia de Deus, onde meu pai e a mãe congregavam. E aí começamos. Qual era o ano? Hã? 2000? 2001. 2001. Aham. Se convertemos ali na Não, ainda não tinha o Ministério da Restauração. Não tinha o Ministério da Restauração. Depois que ela veio. Tá, deixa eu Sim, ali juntar as coisas aqui. eu me batizei dia 2 de dezembro, ali na Assembleia de Deus, onde o pastor Edgar Machado era o pastor ali. Sim. E depois... Na sede. Na sede. E depois aí abriu o Ministério da Restauração. E eu, na verdade, eu não tinha aquela revelação, não tinha aquele entendimento que o Ministério da Restauração era algo da parte de Deus, né? Eu, na verdade, era contra, não aceitava, né? A forma que o Ministério da Restauração, que Deus levantou o Ministério da Restauração, né? E depois de 1 ano, já conheci o pastor Alvacir, já tinha visitado... Sim, porque era um pouquinho mais meus adiante. pais, minhas Era, mães. era mais adiante da sede lá. Sim. E ele foi o primeiro pastor da nossa igreja Foi lá. o primeiro pastor que abriu o trabalho, tudo. É, bem dinâmico. Sim. E depois de 1 ano, mais de 1 ano, 1 ano e meio mais ou menos, já tinha o Ministério da Restauração. Eu creio que 5 de outubro de 2005, aí eu dei entrada no... Então, mas por no que tu Ministério foi da pra Restauração. lá? Hã? Por que tu foi? Pra onde? Por Ministério, já que não tinha uma ideia contra. Sim, como eu falei, eu não tinha aquele entendimento, não tinha aquela revelação, né, que o Ministério da Restauração era algo levantado por Deus. Mas quem é que veio? Veio teu pai ou o irmão mesmo que veio? Não, quando começou o ministério, o primeiro culto, eu não fui. Mas meu pai, minha mãe e meu irmão, que já era obreiro, eles já era diácono da Assembleia de Deus, eles foram no primeiro culto de inauguração e eles já conheciam o pastor Jones já... Ah, Jones é uma benção. Já tinha passado. Eu creio que o Ministério da Restauração começou em Canoas, na Guajiviras. E depois abriu na Matias Velho, abriu. Matias. Ali onde é a sede hoje, ali onde era aquele prédio na esquina ali, onde o senhor Sim. pregou algumas vezes. Sim. Aí inaugurou ali, e no primeiro culto aí o pastor Humberto ministrou, e foi meu pai, minha mãe e meu irmão foram e já ficaram. E eu fiquei na Assembleia, mais de 1 ano eu fiquei. Aí tu ficou, mas o que eles estão querendo fazer? Sim, eu fiquei naquela luta, né? E a irmã estava onde nesse período? Na Assembleia. Tava na Assembleia, tá, e aí? E daí eu fui num congresso de jovens. Eu fui Ali? Na Restauração. Tá. Eu fui num congresso de jovens no domingo. E aí no congresso Deus falou comigo assim. Mas por enquanto não estava ainda inclinado para ir. Não estava inclinado. Só foi lá para visitar. Sim, eu já tinha ido visitar algumas vezes antes. Já tinha ido, mas fui por visitar, fui com a minha família, assim, tudo. E nessa noite que eu fui, assim, eu vi aquele mover de Deus, aquele agir de Deus, coisa do Santo boa. na igreja. E daí eu falei para mim mesmo, não, é isso que eu quero para mim como igreja. Eu quero. E aí eu cheguei em casa depois, falei com meus pais, eles ficaram alegres. Depois falei com o pastor, né? O pastor Vacilo ficou alegre. E aí nos recebeu. E daí começou no mês de outubro, 5 de outubro de 2005. Daí começou a nossa caminhada no Ministério Restauração. 2005. E a irmã veio quando? Dia 5 de outubro de 2005. Então, mesmo. Então, vocês entraram junto? Eu creio que sim. Sim, mas foi. Não, eu fui 5 de outubro de 2005. Foi também. Então foi dia 5 também? Eu creio que sim.
Tá, você não sabia disso aí? Não, acho que tu veio um pouquinho antes, não veio? Ou 5 de setembro, então. Bom, vou deixar eles, enquanto eles estão acertando aqui a data. Porque eu via ele nas quartas-feiras no culto, né? Mas, eu via não sabia o dia que ele tinha, olha só. Não, pra mim ele já tava, né, no ministério. E tu também achava que ele estava. Sim, eu conheci ela já no Ministério da Restauração, né? Mas vocês vieram junto, olha o que Deus dirige, né? Eu creio que sim, então. Não, irmão, e olha aqui que é uma direção de Deus. Então... Ela foi pra lá com sacrifício, hein? Longe, morando longe. Boa. Não, então eu não fui 5 de outubro, não. Então eu tanto me pouquinho antes. Eu lembro que foi no inverno. Eu lembro que foi só que todos foi junho, julho, por ali. Primavera, verão, junho, julho. Então, tô pegando a data da irmã, mas então foi um pouco antes, foi no inverno. Lembro que foi no... Por isso que a irmã, então, me via nos cultos de quarta-feira, né? Uhum. Não, então tu foi um pouquinho antes. Uns meses antes. Tá, mas para aí, irmã, a senhora via, quer dizer, já tava de olho, eu não entendi isso aí. Não. A senhora via ele lá. Não, pastor, até me diziam na igreja, né, que eu vi antes, na Assembleia diziam, ela tá indo por causa de rapaz. Claro que sim. E aí, lógico que não, era algo... que era eu e Deus, né? Eu dizia que não era. Mas as coisas aconteceram tão rápido que acabou meio que comprovando o que diziam, sabe? E eu dizia, meu Deus, mas Deus sabe que não foi por causa disso. Claro que sim, não entendi. Não, é uma direção de Deus fazer claro, o quê? sim, mas vai comprovar como, né? Se Deus preparou tudo tão rápido na nossa vida, né? E até quando eu via ele, assim, como líder de jovens, eu dizia... já era líder? Sim, ele já trabalhava com a juventude na Florianópolis. E eu achava ele tão chato, porque ele era chato com a juventude, assim, ele era, não era chato no sentido de cobrar, sabe? Olha aí. De exigir, assim, eu dizia, meu Deus, como ele é chato, assim, né? E aí depois Deus foi nos unir, né? E aí, meu irmão, tu também tinha essa ideia de chatice ou não? Como ela é querida. Como é que era a tua ideia? Não, nós fomos Ministério da Restauração e fomos trabalhar na congregação Florianópolis. Tá. Com, não sei se ele é presbítero ainda hoje, o Quevedo. Quevedo. O Quevedo. E aí fomos trabalhar lá. Depois o Quevedo foi para, acho que Espumoso, né? Sim, foi Espumoso, Arroio Grande. Isso, gente boa. Foi atender a obra, mas ele foi o meu primeiro encarregado no Ministério da Restauração, né? E aí trabalhamos como líder de jovem. E depois de alguns meses, fomos trabalhar na sede, onde ela congregava na sede. Aí fomos trabalhar junto na juventude, né? E como ela disse assim, tem uma questão de chatice, né? Mas nós tínhamos um grupo de jovens assim que todo sábado nós estávamos na igreja, orando, jejuando, buscando a Deus, né? E era lindo que nos cultos assim Deus se manifestava, né? Às vezes tinha culto de jovem que, por exemplo, na congregação enchia a igreja. Às vezes ficava gente em pé no corredor, ficava gente fora. Coisa boa, né? A gente evangelizava no sábado, a gente orava, jejuava, limpava a igreja, organizava. E de noite, no culto à noite, Deus confirmava todo aquele esforço, aquela dedicação dos jovens, né? Que coisa boa. Eu me lembro que no tempo ali da nossa juventude, na Teresópolis, era uma coisa até tão interessante. O pastor Humberto era novo, né? Nós ficávamos orando na igreja, ele ia orando banco por banco. Ia lá nos bancos, Senhor, aquela pessoa que sentar nesse banco, seja abençoada. Ficava o dia, assim, da tarde ali, né? Graças a Deus. Muito bem, e aí o irmão de líder de jovem, como é que conheceu a irmã? Não, nós trabalhávamos junto na juventude, ela do jovem, ela fazia parte da juventude, né? Não sei se ela não era regente do coral ainda, mas ela já fazia parte da juventude, né? E aí nós, né, começamos a conversar, a orar. Aí, irmã, aquele conceito de chatice foi caindo por terra. Deus foi trabalhando direitinho, né? Devagarinho. Estão há 15 anos casados, né? Sim, 15 anos. 15 anos. Muito bem, irmão Tiago. E aí, trabalhou com o pastor Rubem, né?
Trabalhamos, sim. Ah, eu me lembro, pastor. Eu acho que o pastor Rubens foi um dos primórdios ali, né? Um dos primeiros pastores. Sim, o primeiro pastor que começou foi o pastor Alvacir. Alvacir. Depois do pastor Robson. Ah, é verdade, o Robson. Robson. Ficou uns 2 anos, o pastor Robson. O Robson. Aí depois veio o pastor Rubens aí. Pastor Rubens. Também ficou 2 anos e... Ele fez um bom trabalho ali. Sim. Ficou 2 anos. Sim. Pastor Rubens ficou uns 2 anos e alguns meses, eu creio. Olha só. E depois, pastor Adriano Licidônio. Depois do pastor Rubens, sim, o pastor Adriano. O Adriano ficou, eu me lembro que ele ficou um tempo ali. Também ficou uns 2 anos, mais ou menos, 1 ano e pouco. É. E agora... Clécio. Aí depois do pastor Mauri. O Mauri ficou ali. O Mauri veio e ficou 9 meses, ele ficou. Ficou pouco tempo. Ficou, aham. E aí, através dele, que nós somos... Ele era nosso pastor ali, né? Nós somos enviados para a obra missionária, né? E aí depois veio o pastor Clésio. Clésio, que é o atual, né? Sim, o atual, sim. Atual. Inclusive hoje pela manhã nós estava... Eu participei uma parte só. Ele estava orando, inclusive, tem oração online, né? Todas as terças-feiras, pela manhã. Muito bem. Mas tu foi encarregado, ajudou ali, né? Chegou a ser o segundo, se não me dá a memória. Sim, há alguns anos eu fui o segundo encarregado da área ali, né? Eu me lembro, o tempo do pastor Adriano, né? Sim, mas na verdade eu comecei assim, na verdade foi uma maneira... Não foi oficialmente, sabe? Ah, claro. O pastor, numa vigília, eu até não sabia, numa vigília de obreiro, assim, com reunião de obreiro, tudo. O pastor Robson, eu era diácono na época, e daí ele disse na reunião, irmãos, quando eu não estou aqui, disse para os obreiros, né? Quando eu não estou na área, o responsável, o diácono Montiago. E passado eu não sei se passou um mês, ele ficou internado com problema no rim. Problema renal. Uma pedra no rim, porque ele já tem um problema, parece que um rim ele não tem. E daí deu problema no rim, e ele ficou internado com uns 3 meses. E aí nós ficamos com o responsável pela área, né? Nesse tempo, né? Daí o pastor Silvio teve lá numa oportunidade, ele era supervisor, teve ministrando também nesse período. E aí depois veio o pastor Rubens e aí nos oficializou daí como segundo encarregado da área. Mas já começou, na verdade, lá Deus preparando naquele tempo do pastor Rubens. E depois fomos ali com o pastor Adriano. Com o pastor Mauri eu não cheguei a ser o segundo, porque tinha um outro obreiro que ele estava, na época ele estava aposentado, estava mais disponível com o tempo, né? Não trabalhava no material. Então esse outro obreiro ficou ajudando ele e nós também ficamos como carregados de congregação, ajudando como companheiro ali, né? Tá certo. E os irmãos foram em que ano para a missão? Nós fomos 2019. Na verdade, eu fui no final do ano 2018. Eu não me lembro, foi entre o Natal e o Ano Novo. Eu fui com a mudança, fui organizar, montar a mudança, os móveis, organizar a casa. E fui também para atender a igreja, né? Porque a igreja já estava lá com a igreja em Vila Bonita, estava uns 2 meses mais ou menos, 2 meses e pouco, sem pastor, tava sem encarregado. Olha só. E aí eu fui, esse período eu fiquei 12 dias, se não me engano 11 ou 12 dias eu fiquei lá, sozinho, né? Porque daí ela ficou as crianças. E eu fui com a mudança organizar e também fui para atender a igreja, né? E depois nós fomos em definitivo, fomos dia 8 de fevereiro. E quem é que fazia comida, essas 2019. coisas? Nesse período aí? Bom, eu fazia, tinha um irmão do lado, uma família ali, que era do ministério já da igreja lá, ele. E ele nos ajudava? Nos ajudaram também. Ficou 12 dias daí pastoreando a igreja ali e atendendo, né? Visitando os irmãos, tudo. E foi bem difícil, porque eu nunca tinha ficado esse período assim, distante da família, né? Mas não é fácil. Aí ficou organizando lá. Sim, ficamos organizando a obra, porque passou um problema com o pastor lá,
E aí ficamos organizando a igreja, visitando os irmãos, né? Certo. Buscando os irmãos, tudo, e organizando a casa, né? Para depois vir com a família em definitivo. Né? O irmão está onde hoje? Hoje nós estamos na cidade de São Pedro. São Pedro. E aí, irmã, como é que foi essa experiência de ir para a Argentina? Pensava um dia ir para a Argentina ou não? É uma longa história, né, É uma pastor? longa, vamos lá. Sim. Deus, ele vem preparando assim devagarinho, né? Mas eu sabia que o que Deus tinha para nós era fora do país, né? É mesmo? Sempre disse para minha mãe, né? Que seria fora do país. E dizia para ela, se prepara, mãe, é fora do país. Só que eu não me via nisso, né? Deus falava através de profetas, de sonhos, de tudo, né? Sério? Olha só. Mas eu olhava para mim, assim, para nós, quando isso, Jesus? Misericórdia. E aí, para algumas pessoas, até que eu comentava, dizia, tem certeza? E eu, pois é, não sei. Deus está dizendo, né? Eu não sei de nada. Mas o primeiro milagre seria na gente, né? Porque eu sempre morei do lado da casa da minha mãe, né? Então, assim, pertinho da minha mãe, da minha avó, da minha tia. Então, todos assim, junto. E sempre a mimadinha, né? Filhinha de mamãe. Eu disse, meu Deus. Então, eu sabia que o primeiro milagre seria em mim. Mas Deus começou a falar, assim, mais fortemente quando a gente estava para ir para Argentina, né? E Deus, ele foi fechando as portas, foi afunilando as coisas, sabe? E aí eu estava sentindo, disse, tá chegando perto. Ele disse, Senhor, eu não quero me preocupar, porque eu não preciso me preocupar. Se o Senhor está na frente, o Senhor vai agir em tudo, né? E aí aconteceu, né? Quando meu esposo falou que a gente ia para a Argentina, uma semana atrás, eu estava orando, né, na igreja e falando com o Senhor, eu estava muito aflita, assim, com algumas coisas que estavam acontecendo. E aí uns diziam, vocês vão ficar em Canoas, vocês vão ir para lá, vocês vão ir para cá. E eu não conseguia me encaixar nisso, sabe? E aí eu estava aflita, dizia, ai meu Deus, me ajuda, porque eu sou muito tímida, sabe? Eu procuro fazer as coisas para Deus, porque é para Deus, né? Mas eu prefiro ficar no meu cantinho. E aí o Senhor tem misericórdia, Senhor, e me ajuda a entender, assim. E aí Deus falou comigo, eu estava orando, assim, Deus falou, heróis da fé. E eu comecei assim, como se eu vivesse ao passado, sabe? Porque eu sempre, em um momento da minha vida, quando eu era adolescente, criança, eu dizia que eu queria ser missionária. Só que daí, quando chegou um certo momento que eu tive uma experiência de missão mesmo, eu dizia, graças a Deus que eu não tenho chamada missionária. Porque eu não me incluí, né, naquela situação de missão, né? E aí, quando Deus começou a falar mesmo, fortemente, sobre a obra missionária, né? E aí eu voltei ao passado, quando eu dizia, se um dia eu for missionária, eu vou ir pelos heróis da fé, eu quero ir pelos heróis da fé. E aí, quando eu ouvi heróis da fé, é como se eu voltasse ao passado, vivesse tudo que eu tivesse vivido. E aí eu pensei assim, meu Deus, o que eu estou sonhando de novo, mais uma vez, sabe? Porque várias vezes eu tive essas situações quando, né, Deus fala, mas não acontece. Quando eu casei, eu pensava que eu ia passar a lua de mel já na missão, porque Deus falava tão forte, né? E aí passou quantos anos? 10 anos, 11 anos. E aí quando veio Heróis da Fé, eu vivi tudo, assim, e disse, já tô loqueando de novo, né? Já tô sonhando de novo. Eu disse, ai, meu Deus, misericórdia. Bom, e aí, mas era uma chamada mesmo, hein? E aí, quando ele me falou, quando ele me ligou, ai, amorzinho, assim, o pastor falou comigo para nós ir para a Argentina. O que tu acha? Eu, ai, misericórdia, Argentina, Deus o livre, amorzinho. Ai, meu Deus, ai, sei lá. Eu comecei a não saber o que eu falava, né? E aí ele disse, eles estavam em reunião, né, com a igreja. Quem é o pastor que falou com o irmão? O pastor Mauri me ligou. O Mauri, sim. E aí ele disse assim, eles estavam em reunião, a igreja com os Heróis da Fé. Quando ele falou Heróis da Fé, é como se eu voltasse uma semana atrás e ouvir Heróis da Fé, né? Que eu disse, benção. Jesus, amorzinho, eu acho que é de Deus. Aleluia. Eu falei, eu acho que é de Deus. Faz assim, não fala muita coisa, deixa, se for Deus mesmo, as coisas vão acontecer, né? Com certeza. Mas não fala nada. Com certeza. Porque já seria uma confirmação, né? Se Deus estava no negócio, as coisas iam ir e sem precisar falar nada, né? E aqueles dias, assim, Deus tinha falado afunilado, assim, tinha falado, daí a gente estava vendo que estava chegando perto.
Tanto que a gente brincava, né? Ah, o pastor Humberto ligou hoje. Ah, não, ainda não ligou. Por quê? Porque a gente sabia que estava chegando perto, né? Olha só, até que ele ligou. Mas já as ligou coisas pra São Maurício, né? Sim, mano. Com a autorização dele. Com certeza. Mas deixa eu conversar um pouquinho com o seu menino, por favor. Sim. Vamos trocar um pouquinho ali. Como é que é o nome dele? Moisés. Moisés. Paz do Senhor, irmão Moisés. A paz do Senhor. E aí, irmão Moisés, como é que tá? Bem, Abençoado. E aí, Moisés, que negócio é esse? Chegou lá, tu queria pegar o ônibus de volta, Moisés. E aí? Deus falou, foi com vocês, não foi comigo. Eu fui. Tu queria voltar pra onde? pro Brasil, É? com a minha avó. Sério? Mas tu tava convicto. Sim, Deixa mais perto aqui. Não queria saber dos hermanos, né? não. Não. Eu cheguei lá e no primeiro dia eu comecei a chorar sem parar que queria voltar. É mesmo? Aí, isso, um pouquinho mais pra frente, Moisés. Começou a chorar, Moisés. Sim, Mas o que te apegava, Moisés? saudade, É. eu ia ficar lá. É? E aí? Aí quando tu olhava assim, não, eu não sou daqui, o que eu quero nesse buraco aqui? Não gostou de nada de lá? Gostei. Não, no início assim, tu No não... início não, No início foi complicado. foi difícil. Tu queria... Ir embora. É. E a... É que ele, como a irmã falou, né? Nós morávamos do lado da avó dela e Claro da mãe que dela. é. E ele se criou com a avó e com a bisavó do lado, né? Misericórdia. Então, de uma hora para outra, ele foi arrancado de Não, é difícil. tudo isso, né? Foi difícil pra ti, Moisés? Sim, Hã? sim, Muito difícil. Tu queria pegar as malas. ir embora. Não pensou em te mandar pular a janela assim, sair quietinho, com a mochila e ó, pegar um ônibus. Pensou em vir. E aí? E aí Deus ajudou e Ah. E ele E deu gostava. força. Ele gostava muito lá na Argentina tem um refrigerante que aqui no Brasil não tem de uma fruta cítrica, o pomelo. É bom? É bom, bom. pomelo branco, tem várias classes, né? Tem pomelo branco, É pomelo, Moisés? pomelo o nome, É gostoso? sim, Sim. Tem o pomelo branco, rosado, seria rosa, né? E o amarelo, né? Mas tem gosto de quê? tipo como uma laranja, só que mais amargo um pouco. E é gostoso. Sim, a gente tem a planta dessa fruta em casa. Olha que legal. E aí, o pomelo? Sim, daí ele gostava do pomelo e gostou da carne argentina, né? A carne é boa e o pão. É bom. Vamos falar em pão aqui, vamos me... E daí Trigo. não deixava faltar. Como é que não é pão que eles dizem, Como é que é o nome? A chipa, não? Não? Não é a chipa, é tipo uns bolachão assim. É muito bom, é tipo uma massinha. Redondo, não? Redondo, tipo uma rosca? É, meio quadradinha. É a chipa, acho. Tem a chipa, mas tem o outro. Não, é que tem a chipa de almidão, tem a chipa de caseira essa, e tem a chipa de almidão, essa que é uma rosca. Não, o pão é muito bom. Sim, a farinha deles é melhor. Tu vai. É tipo umas camadas assim, ó, quadradinha, irmã. Aí tu vai tirando, é muito bom. E aí é uma delícia. E aí deu meu entendimento que ele gostou do pomelo, que é o refrigerante, né? E gostou da carne, né? Não, a carne é boa também. Então não deixava faltar o pomelo e a carne pra ir acalmando. Acalmando o Quando ele ia chorar, me dá mais pomelo, mais pomelo. Mais carne. Mais carne. E aí foi te acalmando. Sim, E aí tu gostou, né? Sim. Deu certo, então? sim. Depois começou a escola e daí já fui me enturmando. Se adaptando. Pô, que babá, mas sabe que é emocionante isso? É uma experiência. Que coisa impressionante. Aí não falou mais ou falava de vez em quando? De vez em quando. Foi de menino. E depois que nós estávamos lá, nós chegamos em fevereiro. Eu creio que março, abril, nós viemos para convenção e para o congresso, né? Ele veio junto. Sim, aí veio junto, veio toda... E aí, quando viu a avó? A avó começou a chorar. Mas tu não chorou? O homem não chora. Hã? Não, Chorou por dentro. sim. A avó, no caso é a mãe. A mãe dela. A mãe da irmã.
Olha, rapaz, é emocionante, não sabia dessas histórias lindas aí. E aí, irmão Moisés, como é que foi lá? Quando foi pro colégio? Os amigos? O primeiro dia de aula foi difícil, porque eu não entendia nada que eles falavam. Ele fala muito rápido. Uhum. E eles? Onde a gente tá, eles falam um pouco mais devagar. E o professor entendia um pouco o português. Ah, que bom, né? Uhum. E aí, o professor, pelo jeito, gostou de ti? Sim. Gostou de ti? Ele é meio calmo, né? Sim. É. Quem é mais calmo, o senhor ou ela? Ela é mais calma. Ela é mais calma. Ah. Então ele puxou mais ela. E aí, e os amigos assim não diziam, mas o que tá fazendo aqui? Não perguntavam? Não, o pessoal era tranquilo. Tranquilo? Sim. Não te incomodava nada? Não. Que bom. E aí? E não tem aquela comparação Brasil, Argentina? Eles não têm isso lá? Tem, sim. Em que sentido, assim, que a Argentina é melhor? Uhum. Ah, eles normal. falam, o Brasil é ruim, aqui é melhor. Ah, isso é normal, em tudo que é lugar é assim. A pessoa sempre vai defender a sua pátria, né? Sim. É, isso é assim mesmo. E o colégio, foi difícil? No começo foi. Que eu não conseguia ler, não conseguia entender bem o que eles falavam. Daí depois eu fui aprendendo, e aí foi facilitando Uhum. E o inglês tu conseguiu pegar? um pouco. É, não, mas já tem uma noção. Sim. Tu estuda então lá espanhol, obviamente, inglês e o português. Sim. 3. E aí, meu irmão? Não te assustou assim? Meu filho não vai conseguir. Não, a gente sempre orando, né? E confiando em Deus, crendo em Deus, né? E a irmã Midia ajuda muito nessa parte escolar, né? Porque ela fez um inglês básico também. Quando nós morávamos aqui no Brasil, nós trabalhávamos, ela fez um básico do inglês. Uhum. Nós fizemos também o curso de espanhol aqui do Ministério com a irmã Kátia, né? Ajudou, nós tinha uma base, assim, um conhecimento, né? Só que falava pouco, né? Aí chegou na Argentina ali, já tinha que procurar falar mais fluentemente, né? Mais seguidamente. Rapaz, tá quase terminando aqui o programa. Obrigadinho. Vem, irmã. Obrigado, irmão Moisés. É Midian? Mídia. Irmã Midian. Por que não botou Miriam, né? Midian é lá dos Midianitas, né? Não. Mas... Irmã, antes de encerrar, o que foi que a senhora teve mais dificuldade quando chegou lá? Para ir no mercado, como é que é? Não, na verdade foi o idioma mesmo. Algo que eu disse que eu não queria, de repente, passar, né? Porque eu sempre procurei aprender o idioma, o espanhol, o inglês, sempre procurei, não sabia para onde que Deus ia nos mandar, e comecei a investir nisso, né? Uhum. E aí eu procurava aprender, e eu pensava, pelo menos se eu for enviada, é a única coisa que eu vou lutar menos vai ser com o idioma, né? Porque eu estou me preparando. Mas cheguei lá e enfrentei essa dificuldade do idioma. E com as porque irmãs... eu sou muito tímida. É. E com as irmãs na igreja, foi tranquilo? Como é que tá hoje? Sim, na verdade nós trocamos, né? Ficamos 1 ano e alguns meses numa igreja, num lugar, numa cidade. E hoje nós estamos em outra cidade. Então daí trocou também as irmãs, mas foi tudo tranquilo, entendiam. E as irmãs entendem bem? Sim, sim. E a senhora entende bem? Sim, ela, sim. Tá. E em casa, vocês falam português ou espanhol? Esse é o problema. Nós falamos em português. Mais português, né? É. Sim, agora com o pequeno a gente procura falar com os pequenos, né? A gente procura mesclar, assim, os dois idiomas, né? E agora, né? O que seria o certo, na verdade, com os filhos, né? Sim. Rapaz, sabe que é uma coisa a pensar? Cara, é porque depois ele vai pra escola e vai aprender espanhol, né? Pois é, e agora? Porque a pequena de 5 anos vai na escola, vai na creche, seria, né? E lá ela aprende espanhol. Pois é, e como é que ficam os filhos? A questão é ali assim, pastor, como é uma região, as duas cidades que nós somos, uma região meio de fronteira com o Brasil, tá ali uns 50, 80 quilômetros, então eles falam misturado, um portunhol. Bah, isso é um problema. É um problema. Então, é assim, ruim isso aí. Tem irmãos que sabem o brasileiro, o português, lá eles dizem o brasileiro, eles querem falar em português com nós. Que nem eu tive na convenção na Argentina com o pastor Humberto, ele me cobrou, ele disse, meu irmão, tu tem que falar o espanhol. Olha só. Tem que procurar falar o espanhol. Então, esses irmãos que sabem o português,
Eles querem falar em português com nós. E nós temos que forçar eles a levar eles a falar o espanhol. Sempre, senão daqui a pouco tu não fala nem português, nem espanhol, tu fala uma coisa estranha. Tudo misturado. Misturado, misericórdia. E tem irmãos lá, e tem irmãos assim, não, pastor, pode falar o brasileiro, eles dizem para nós. Mas nós temos que falar o espanhol. Claro, os cultos, as reuniões, né, sempre procura falar, pregação, ministração, estudo bíblico, sempre falar o irmão está há quanto tempo lá? O espanhol. Vai fazer 3 anos. Ah, não, tá, já consegue pregar. Sim. Claro, às vezes, que eu digo para os irmãos, se uma palavra, às vezes eu não consigo. Ah, normal, né? Falar no espanhol, eu vou falar se tiver que interpretar, o irmão consegue. Numa mensagem. Eu creio que sim. Vamos dizer assim, uns 90%. Ah, não, se é 90, tá bom. Eu creio que consiga, às vezes, alguma palavra. Às vezes, teu irmão Flávio, que ajuda o pastor Humberto nas vigílias, né? É até engraçado. É que o pastor Humberto é um ótimo instrutor, né? Sim. Então, daí, nessas vigílias online, aí daí o irmão Flávio é um jovem nosso aqui do financeiro, muito querido até, por sinal. Estava falando com ele agora aqui de manhã. Aí o pastor Humberto daí fala e tal, e ele vai interpretando. E normalmente alguma palavra foge. Aí quando dá um intervalo, daí o pastor Humberto, não é tal palavra, é tal. Daí ensina ele. Era quase todos os intervalos. O pastor Humberto ensinava ele. Então a pessoa não tem condições de interpretar tudo, né? Sim. Mas o irmão está lá, né? Já ajuda bastante. E no coração, assim, estão aberto para, de repente, ir para outro país, se Deus dirigir? Eu na verdade, e a irmã também, né? Nós estamos pela a direção de Deus, né? Não precisa dizer lugar, nada. Mas Deus já falou alguma coisa? Não precisa falar. Não, comigo... Então, na dispensação. Na dispensação. Por enquanto, a Argentina, irmã. Sim, já está. Até pela necessidade, né, pastor? Interessante. Necessidade da obra. Pela necessidade da obra, pela necessidade... Quem é que está conosco lá? É a irmã Tainê ou o irmão Eliezer? Do trabalho lá, né? Quem é que está lá? Sou eu, pastor. A irmã Tainê. E a irmã Tainê, como é que nós estamos de horário aí? 30 segundos. Dentro de 30 segundos, vamos terminar o programa. Muito bem. Mas não saia daí, já voltaremos com Não saia daí. Fique aí que Heróis da Fé está chegando. Queria agradecer missionário Tiago, servo de Deus, e a irmã Mídia. Amém. E o nosso querido irmão Moisés, que chorou, mas ficou. Mas sustentado pela... Como é que é o nome da... O pomelo. Sustentado pelo pomelo. Fride pomelo. Ó, se vocês convidarem para almoçar, boa carne, hein? Porque o Moisés ali... E um bom refri. Moisés, se tu for almoçar, uma Coca-Cola serve? Serve? Então tá bom. Então. Meus irmãos, já voltamos com Heróis da Fé. Deus abençoe. Quero fazer maravilhas. Santificai-vos.